E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula 7 de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje de concordância nominal. Não é uma aula muito comprida, mas é bem interessante. Vamos lá. A concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo, ou pronome, ou numeral substantivo, e as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo. Artigos, adjetivos, pronomes, adjetivos, numerais adjetivos e particípios. Basicamente ocupa-se da relação entre nomes, certo? Lembre-se, normalmente o substantivo funciona como núcleo de um termo da oração e o adjetivo como adjunto adnominal, tá? Então, normalmente o substantivo ele vai funcionar como um núcleo e o adjetivo como um adjunto adnominal, que é o que caracteriza aquele nome, né? aquele substantivo, certo, pessoal? A concordância do adjetivo ocorre de acordo com as seguintes regras gerais. 1. O adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Por exemplo, as mãos trêmulas denunciavam o que sentiam. O que sentia. Ou seja, mãos é o substantivo, trêmulas é o adjetivo, que é o que está qualificando as mãos, certo? 2. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Podemos sistematizar essa flexão nos seguintes casos. A. Adjetivo anteposto aos substantivos, colocado antes. Então, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, vamos ver qual é o exemplo disso? Por exemplo, encontramos caídas as roupas e os prendedores. Encontramos caída a roupa e os prendedores. Encontramos caído o prendedor e a roupa. Ou seja, sempre vai concordar com o mais próximo, porque o caída, né? Encontramos o verbo, caída é o adjetivo que qualifica. Quem está caída? As roupas. Quem está caída? A roupa. Quem está caído? O prendedor. Então sempre vai concordar com o mais próximo quando ele vier anteposto. Tá? Sempre quando ele vier antes, ele vai concordar com o primeiro, com o primeiro substantivo que aparecer. Tá? Isso é o anteposto, tá, pessoal? Agora, caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural. Por exemplo, as adoráveis, Fernanda e Cláudia. Ou seja, tá vendo que são nomes próprios? Então, não vai dizer a adorável Fernanda e Cláudia, né? Porque Fernanda e Cláudia são duas pessoas. Então, as adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Encontrei os divertidos primos e primas, entendeu? Mesmo que não seja nome próprio, né? Primos e primas é uma noção de coletividade, né? Então são os divertidos primos e primas, né? Então concordou com o conjunto todo aqui, né? Por exemplo, se fosse encontrei os divertidos primas e primos, também seria os divertidos primas e primos, também seria, porque teria que concordar com a coletividade aqui, porque ele está, né? Nome próprio ou de parentesco, então ele deve concordar com o plural, certo? Então poderia ser encontrei os divertidos primas e primos. Fica estranho, mas é o correto, tá? Adjetivo pós-posto aos substantivos, ou seja, já falou substantivo e vai falar o adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles, assumindo a forma de masculino plural se houver substantivo feminino e masculino, certo? Então, exemplo disso. A indústria oferece localização e atendimento perfeito, é o mais próximo, né? Atendimento perfeito. A indústria oferece atendimento e localização perfeita. Tá ok também. A indústria oferece localização e atendimento perfeitos, que são ambos. A indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Então, assim, ó, o que vocês viram com isso aqui, pessoal? Quando vier pós-posto, o adjetivo está lá no final, tá depois do substantivo, né? O perfeito se refere à localização e atendimento. Mas aí, ó, por ele estar pós-posto, ele pode concordar só com o último ou concordar com o conjunto. Então, perfeito, perfeita, perfeitos, perfeitos. Nesse caso aqui, pode ser das duas formas, tá certo? Observa, os dois últimos exemplos apresentam maior clareza, pois indicam que o adjetivo efetivamente se refere aos dois substantivos. Nesses casos, o adjetivo foi flexionado no plural masculino, que é o gênero predominante quando há substantivos de gêneros diferentes. Então, o que eu aconselho, pessoal? Se
Se vocês estiverem escrevendo uma redação, vocês usam o plural, tá? Porque aí tu não deixa aquela dúvida se a localização também é perfeita ou se o atendimento também é perfeito, né? Porque aqui, ó, localização e atendimento perfeito. Dá a impressão que é só o atendimento que é perfeito, né? E por isso que parece errado. Atendimento e localização perfeita. Dá a impressão que é só localização, né? Então, se vocês forem redigir um texto, procurem evitar, procurem colocar no plural, né? Porque aí não deixa dúvida no examinador para ver se vocês estão querendo falar dos dois, né? Agora, se vocês verem numa prova, se vocês virem isso numa prova, vocês já sabem então que pode concordar. Quando ele vem posto, ele pode concordar com o mais próximo ou com a coletividade. Certo, pessoal? Pulando para a próxima, então. Se os substantivos possuírem o mesmo gênero, o adjetivo fica no singular ou plural. A beleza e a inteligência feminina. Ou a beleza e a inteligência femininas. O carro e o iate novo. O carro e o iate novos. Pode ser das duas formas também. Porque são o mesmo gênero. Beleza e inteligência são qualidades, né? O carro e o iate são meios de transporte. Então, nesse caso, pode ser plural ou singular também, tá? Expressões formadas pelo verbo ser mais o adjetivo. O adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Por exemplo, água é bom para a saúde. Tá vendo que água não tem artigo, né, na frente? É só água. Água. O gênero água é bom para a saúde. Ok? O adjetivo concorda com o substantivo, se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo. Por exemplo, esta água é boa para a saúde. A água é boa para a saúde. Alguma água é boa para a saúde, entendeu? Qualquer coisa que qualificar a água, que deixar de ser apenas água e passar a ser alguma outra coisa na frente, um artigo, um pronome demonstrativo, alguma coisa assim, vai transformar essa água em boa. E não vai dizer que água é bom para a saúde. Tu vai dizer que esta água, aquela água, nenhuma água é boa para a saúde. Certo? O adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais a que se refere. Por exemplo, Juliana as viu ontem muito felizes. Quem ela viu? Elas, né? Juliana viu elas ontem à noite, ontem muito felizes. Falei ontem à noite? Não, mas tudo bem, ontem, muito felizes. Então, Juliana viu suas amigas, ou sei lá quem, né? Ontem, muito felizes. Elas, né? Juliana as viu. Agora, se fosse Juliana a viu ontem muito feliz, né? Porque tem que, no caso aqui dos pronomes, né? Esse aqui, por exemplo, é um pronome do pessoal. Tu coloca aqui, ó, as viu elas, né? Então, vai ser felizes, certo? 5. Nas expressões formadas por pronome indefinido neutro, nada, algo, muito, tanto, etc., preposição de mais o adjetivo, este último geralmente é usado no masculino singular. Por exemplo, os jovens tinham algo de misterioso. Eles não tinham algo de misteriosos. Não é assim, né? Eles tinham algo de misterioso. É o algo, concorda com o algo, certo? Não concorda com os jovens, concorda com o algo, tá? A palavra só, quando equivalente a sozinho, tem função adjetiva e concorda normalmente com o nome a que se refere. Por exemplo, Cristina saiu só, sozinha, né? Cristina e Débora saíram sós. Quer dizer que eram só elas duas que foram, né? Só as duas que foram. Então, vai concordar aqui, ó. São duas sós. Uma só é só. Entendeu? Tem o termo a sós também. Eu não sei se vai ter aqui, mas eu vou só fazer um gancho aqui, pessoal. Se tiver, depois fica redundante, é bom até para fixar. Mas quando eu falo, por exemplo, Juliana e Patrícia ficaram a sós, tá? Só pode ser dessa forma, a sós. Ela não pode dizer que elas ficaram a só, né? Elas ficaram a sós. Ou tu não pode dizer também, eu fiquei a sós em casa. Não, a sós é só quando é duas ou mais pessoas, tá?
Então, por exemplo, eu e minha namorada ficamos a sós. Então, o a sós é só para quando for mais de uma pessoa, tá? Então, eu não tem gente que fala, eu fiquei a sós em casa. Não, tu não ficou a sós em casa porque tu ficou só em casa, tu ficou sozinho em casa. Então, eu fiquei só em casa. Eu e minha namorada ficamos a sós em casa, tá? Então, cuida com isso. Observação, quando a palavra só equivale a somente ou apenas, tem função adverbial, ficando, portanto, invariável. Por exemplo, eles só desejam ganhar, é tudo, é apenas isso, né? Eles apenas desejam ganhar presentes. Então, esse só é advérbio, ele não varia, né? Eles só desejam ganhar presentes. Ele só deseja ganhar presentes. Ela só deseja ganhar... Tá vendo que não varia? Não muda para sós, né? Então, é apenas isso. Então, esse só com o sentido de apenas, né? Ou somente, né? Então, ele não vai variar. Porque, lembra do que eu falei? Que tudo que termina com mente é advérbio? Então, se o só puder ser substituído por somente, ele é advérbio. Até é bom para vocês gravarem, né? O só com o sentido de sozinho pode variar para só ou sós. Agora, o só no sentido de somente, tudo que termina com mente, exceto o verbo mentir na terceira pessoa do singular, que fica ele mente, né? A única maneira do mente da língua portuguesa não ser advérbio. O resto é tudo advérbio. Então, somente vai ser invariável por ser um advérbio, certo? Quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas as construções. A. O substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo. Por exemplo, admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Ou seja, ele admira as duas culturas, né? A cultura espanhola e a portuguesa, certo? O substantivo vai para o plural e omite-se o artigo antes do adjetivo. Por exemplo, admiro as culturas espanhola e portuguesa. As culturas espanhola e portuguesa, certo? Veja essa construção, ó. Agora pegou, né? Estudo a cultura espanhola e portuguesa. Tá vendo que causou uma ambiguidade? Porque não se sabe se tu estuda a cultura espanhola e estuda também a cultura portuguesa, ou se tu, por exemplo, note que ela provoca incerteza. Trata-se de duas culturas distintas ou de uma única hispano-portuguesa, né? Então procure evitar construções desse tipo. Se vocês forem fazer uma redação, não coloca esse tipo de construção aqui, tá, pessoal? Estudo a cultura espanhola e portuguesa, né? Coloca assim, estudo a cultura espanhola e também a portuguesa, né? Para que vocês não deixem dúvida em quem vai corrigir a redação de que vocês estão falando das duas culturas separadamente. Agora, estuda a cultura espanhola e portuguesa da expressão que é estuda a cultura hispano-portuguesa da Península Ibérica lá, sabe? Então, existe uma cultura comum entre espanhol e Portugal por serem países vizinhos ali, tem muita coisa em comum na cultura hispano-portuguesa, né? Então, no momento que tu fala que estuda a cultura espanhola e portuguesa, pode-se vir a pensar que vocês estão estudando as duas ao mesmo tempo, certo? E agora a gente vai ver os nossos exercícios de fixação para ver se valeu a pena a aula de hoje, para ver se a gente consegue matar a charada. Vamos fazer só uns 3 exercíciozinhos aqui para dar uma exercitada, mas aí vocês já vão pegar a manha da coisa. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. A entrada para o cinema foi... A entrada para o cinema. A entrada para o cinema é masculino ou feminino? A entrada, né? Então, a entrada foi cara, né? Cara, ó. As entradas foram caras, né? Entendeu o que varia? É adjetivo. Cara é adjetivo. Então, a entrada para o cinema foi cara, né? Então, B, D ou E. Mas o filme e o desenho, apresentado ou apresentados? Tanto faz, porque o apresentado veio depois do filme e do desenho, então pode admitir as duas. Então aqui não eliminou nenhuma, tá? Compensaram, pois saímos todos como? Alegres, né? Então ficou cara, apresentados e alegres. Aqui, ó, cara, né? Apresentados e alegres.
Só tem essas duas opções de alegres. Só que aqui a C está como caro. Então, cara, apresentados e alegres, resposta letra D. Certo? Próximo. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. A. Ela mesma confirmou a realização do encontro. Está errada a primeira. Foi muito criticado pelos jornalistas. Quem? A redição da obra. A redição da obra foi muito criticada pelos jornalistas. É só tu mudar, inverter, que tu acha, tu já mata a charada, né? Ela ficou meia preocupada. Gente, tu imagina uma meia, né? Aquela meia toda suja que tira do futebol lá. E aí tu olha aquela meia toda suja, toda rasgada lá. Tu vai olhar e vai pensar que ela ficou preocupada. Não, meio preocupada. Meio é advérbio, tá, pessoal? Não varia. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Quem está falando isso é uma mulher. Então é muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Querido é um vocativo. Ok. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Resposta, letra D. Vai ser a nossa resposta correta. Anexos. Olha aí, por que aí não é? Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Então é anexas, tá? Anexas, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Resposta, letra D. Próxima questão. Dadas as proposições, todas aceitam mais de uma concordância, exceto, vamos lá, pai e filhas educados ou educadas. Sim, pode variar. O educados vem pós-posto, pode concordar com filhas ou pode concordar com pai e filhas, que seria eles, né? Educados ou educadas, tanto faz. Letra A está correta. B. O herói José e Rodrigo. Os heróis José e Rodrigo. Não. Aí não pode aceitar os dois. É só os heróis José e Rodrigo. Porque como são duas pessoas, tem que ser no plural, tá, pessoal? Então a resposta vai ser a letra B. Vai ser a nossa resposta correta porque é a exceção. Não pode. Vamos ver por que as outras podem. Casa e carro novo. Ou casa e carro novos. Ok, pode. É posto, pode concordar com o plural ou com o singular. Ou com o mais próximo, quer dizer, o plural ou o mais próximo. Livros e revistas velhos ou velhas. Revistas velhas ou livros e revistas velhos. Perfeito. Porque veio pós-posto de novo. Homens e mulheres educados ou homens e mulheres educadas. Também pode ser, porque é pós-posto, pode aceitar qualquer uma das duas. Resposta vai ser a letra B. Certinho? E então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, continue focado e até a próxima aula.